Fala aí galera, esse é mais um vídeo do Santos Calça Jeans. Hoje vamos falar de um tema muito especial, tema de namoro, e trouxe dois grandes amigos meus, o Rodrigo e a Luciana. Como foi que rolou o tchan? Como vocês se conheceram? Tem um tchan. Então, eu conheci a Luciana há uns 12 anos atrás, quando aqui na paróquia eu coordenava o grupo jovem com o irmão dela, e numa festa junina da faculdade dele a gente se conheceu. Aí foi nessa ocasião que eu... O tchan, né? Nessa ocasião que eu conheci a Luciana. Mas e como foi a convivência do namoro entre vocês dois? Então, convivência do namoro? Porque teve o período antes do namoro, porque nós éramos do mundo, né? A gente não era convertido ainda, apesar de dizer que éramos católicos. Verdade. E a partir daí começamos a ficar, né? E depois rolou o pedido de namoro no dia 13 de julho de 2004. Porém... Sabe até a data. Ela tá falando porque... Não vai nem discutir. E o nosso namoro era tranquilo, né, amor? Apesar de não irmos de acordo com aquilo que Deus pede para um casal cristão, né? Uhum. A gente não vivia castidade, né? Tá aí a Ana Clara para comprovar. E além de não viver a castidade, a gente tinha outros hábitos mundanos, como ele dormia na minha casa, eu dormia na casa dele, a gente bebia, ia pra balada, enchia a cara, fumava, night. Caraca, vocês fumavam? Aham. Isso eu não sabia. Não, foi assim, uma vida completamente corrompida pelo mundo, né? Apesar de ter toda uma criação cristã. Verdade. Assim, eu fui criado na igreja, né? Mas assim, é aquele negócio, a gente acaba se deixando levar pelo mundo e aí você acha que só vir à missa de domingo você já tá, né, fazendo a sua parte. Fazendo os preceitos. E não era bem assim, né? E quanto a gente ofendia Nosso Senhor, né? Que a gente vinha cheio de pecado aqui pra missa e comungava e se achava o tal aqui na igreja, né, tal. Era assim, coisa de louco, mas... Até dói lembrar, mas é bom relembrar para ver o quanto a gente já cresceu. E para não voltar a fazer, né, tentar. Isso, eu tô mais segura agora. Que isso sirva de... Assim, que a nossa história sirva de exemplo, né, porque as pessoas ouvindo, já é mais um motivo para não fazer, né? Sim. Não, e às vezes as pessoas até veem a gente assim, juntinho, né? Vocês são namorados. Vocês são um casal perfeito, nossa, vocês são tão legais juntos, mas não sabem, assim, que a gente já teve uma vida completamente desregrada mesmo, de casal completamente do mundo. Como é que, assim, aconteceu a mudança de hábitos? Então, a mudança de hábito, vou falar só um pouquinho porque eu falo muito, tem que me controlar. A mudança de hábito aconteceu, primeiro a gente já tinha tentado uma outra vez, né? Logo no início do namoro, logo no início não, a gente tinha uns 3 anos de namoro e a gente tentou viver a castidade, né? A gente se propôs a isso, ficamos noivos, né? E nesse momento em que a gente se propôs a isso, porém sem oração, sem jejum, sem o terço, sem Maria, sem viver uma vida de acordo com os preceitos divinos, a gente novamente caiu em tentação, pecou contra a castidade novamente, e aí surgiu a Ana Clara, né? E graças a Deus, quando surgiu a Ana Clara, que a gente já falou, agora vamos assumir isso e vamos em frente. E a partir da Ana Clara, né, eu tive uma gravidez casta. Depois que a Ana Clara nasceu, permanecemos castos, até que a gente se separou, né, em 2009, se eu não me engano. Ela tinha 2 anos. Em 2009.
A gente se separou, a gente viu que o casamento não era para consertar nada, entendeu? O casamento não é um conserto, o casamento é uma meta que a gente tem que alcançar, uma vocação. Tem que ser o desejo dos dois. E é uma vocação, né? Assim como o sacerdócio é uma vocação, o matrimônio é uma vocação. E a gente não estava preparado para casar. Mas, o que eu ia falar? Me perdi aqui, desculpe. Vocês passaram por isso tudo de se separarem, e como é que vocês voltaram, né, a ter um namoro, voltaram a namorar? Isso. E quando voltaram, foi mais difícil, ou, assim, em relação a castidade, oração, tudo em si? Então, quando a gente ficou esse tempinho separado, né? E quando a gente voltou, por que a gente voltou, né? O nosso convívio, né? Por nós termos a Ana Clara, era muito comum. Eu ia na casa dela ver a Ana Clara, ela ia na minha. Então, foi uma coisa que a Ana Clara serviu como um link mesmo, né? Da gente não perder o contato. Então, a gente começou e a gente viu que, assim, era um projeto de Deus que a gente ficasse junto, que a gente... Restauração da família, na verdade. Da família. Então, assim, foi um projeto de Deus. No fundo, a gente, embora a gravidez não tenha sido planejada, né? Não tenha sido conforme o natural, que era depois do casamento, o natural e o correto, né? Sim. A gente viu que era um projeto de Deus, a gente já buscava mais a Deus, né? A nossa vida espiritual estava aumentando. A gente tinha acabado de voltar da jornada de Madrid. De 2011, né? De 2011, e em 2012, no final do aninho lá, a gente percebeu que os sentimentos que a gente tinha antigamente estavam retornando, né? Eu comecei a ficar com ciúme, assim, eu não deixava ele sair direito, eu não tinha nada a ver com, assim, como não era nada dele, mas todas aquelas coisas, assim, os sentimentos, os cuidados, eu voltei a ter. Quando eu vi que ele estava muito no celular, eu já ficava pensando, tá falando com alguém, vamos falar que não pode, né, melhor. E aí até que aconteceu de novo. Aí a gente relutou um tempo mas a gente se guardou um tempo para não contar para ninguém, até porque tinha que ser uma decisão bem amadurecida, porque era uma criança que ia voltar a ter os pais juntos novamente, e a gente não queria que a gente desse outro trauma para ela, que era outra separação, apesar dela não ter entendido muito quando era pequenininha, né? Então teve que ser uma decisão muito bem amadurecida, orada e discernida, né? Então o relacionamento a partir desse momento começou a ser em 4, né? Eu, Rodrigo, Ana Clara e Deus. E a partir daí as coisas começaram a fluir e começaram a dar certo, porque a gente percebeu que Deus era a rocha, era a fortaleza, era a base, o nosso alicerce, nosso pilar, tinha que ser Deus. E eu sei que quão é difícil que a gente convive, né? E vocês já estão casados, já estão na fase acima, mas eu e a Sol, a gente ainda está construindo, indo. Ai, vocês têm que casar, gente. Luciana toda santa hora. Vai casar, calma. Vai devagar. Mas perdi. Falam de novo! Muitas pessoas ficam desesperadas, né? Querendo correr atrás. Eu quero namorado, eu preciso, porque o mundo coloca muito disso. Você tem que arranjar um namorado, você tem que ser cool, você tem que arranjar de algum jeito. E eu até na minha época, quando eu tinha uns 14 anos, eu já tinha uma queda pela Sol, mas 14 anos? Por aí, 14, 15 anos. Ao tempo. Mas é isso que
E vocês têm alguma coisa para falar pro pessoal que tá esperando? Primeira coisa é que você não precisa de ninguém, você precisa de Deus. Verdade. Né? A partir do momento que você acha que você precisa de outro alguém, é porque você está colocando a pessoa no lugar de Deus. Isso. E assim, se o namoro, se a pessoa... Tem pessoas que querem prender o outro por sexo, né? Tipo, eu vou fazer sexo com ele porque quando eu faço ele fica comigo, né? E não é assim, mas as pessoas que estão esperando, eu acho que elas devem, com calma, né? É lógico, buscar uma pessoa que professe a mesma fé que ela, isso assim, né? Que seja cristã, que queira caminhar junto com ela. Né? É muito importante isso. Não adianta a pessoa ir lá na... sei lá, crescer junto, né, na fé. Não é crescer junto, é buscar as coisas, porque quando você assume um namoro, você está com o propósito do casamento. Né? Você não namora uma pessoa só porque é divertido, só porque eu gosto da companhia, só porque... Não, você tem que namorar, né? O namoro cristão é isso, é uma preparação para o matrimônio. Né? E antes do namoro, o ideal seria que você buscasse ter uma amizade com essa pessoa, você conhecer essa pessoa, né? Não conhecer, mas não conhecer na palavra, no dizer cristão, mas o conhecer conviver, você saber dessa pessoa, os hábitos dela, você ter um conhecimento da pessoa, né? E hoje em dia isso está muito deturpado, está uma coisa muito jogada, né? Você sai numa night, ou então encontra alguém no... night. E assim, você não conhece a pessoa, sabe? Então é fundamental você ter uma amizade para depois você orar, discernir e começar o namoro, para você orar, discernir e buscar o noivado até chegar ao matrimônio, né? Mas sempre com Deus e tendo a Sagrada Família como exemplo também. E também tem que ter aquilo de doação, né? Que algumas pessoas, alguns casais fazem, se tiram o seu amor próprio e deixam só aquela pessoa. Vão fazer tudo para aquela outra pessoa. O maior motivo, isso é furado. Se torna um escravo. Se torna um escravo da outra pessoa. Isso daí é furada, porque tem que ter renúncia de ambas as partes. Sim. Às vezes, a Luciana sabe, eu gosto de jogar um futebol, aí... a cara era melhor. Aí, às vezes, volta tipo assim... todo quebrado pra casa. O horário do futebol é aquele, né? De 9 às 10. E ela sai da faculdade às 10. Aí tem dia de prova. Aí ela fala assim, eu vou sair 9 horas. Eu falei, a hora que tá começando meu futebol, né? Caraca. Aí, tipo assim, ela fala, não, tudo bem, hoje eu volto de ônibus pra casa. Mas tem vezes que eu falo, tá caindo uma chuva. Cara, eu não vou deixar ela lá na faculdade. Eu vou, busco ela. Então, assim, tem que ter uma renúncia de ambas as partes, né? A hora que você tem que ceder e a hora que o outro tem que ceder. Isso daí é imprescindível. Isso foi até um treino comigo com a Sol, que a gente fez um treino de, assim, ceder. Cada vez que a gente vai no cinema, um escolhe o filme que a gente vai assistir. E a gente começou nisso e foi aumentando. Depois que casa, muda um pouco. Porque aí são outras coisas. Você tem que ter muito... conviver com a pessoa é mais complicado, né? Você morar junto. Aceitar os defeitos. Aceitar os defeitos. Não é impossível, com Deus não é impossível, né? Você vivendo a vida em oração, você consegue ter força para conviver com o defeito da pessoa. Então, se você vai se afastando de Deus, vai deixando a sua oração bem fraca, sem vida, sem força... Você começa a se incomodar com o defeito daquela pessoa de uma forma que não aguenta mais, sabe? Então, assim, é importante você estar perseverante, sempre, né? No casamento, no namoro, no noivado, a oração é fundamental. Show! Bonner. Então, galera, esse acabou sendo um vídeo porque a câmera acabou a memória e a gente tá tendo que gravar no celular. Mas não deixa de curtir o vídeo, compartilhar, como o Gelado diz, quem compartilha evangeliza.
E não se esqueça de ver os outros vídeos, os Santos Calçadinhos do Rafael e o da Mariana. E outra coisa, não esqueça de curtir a página Católicos e a página oficial da Cast TV. Show! Mãe, tô na Cast TV, mãe!